Boa noite. Boa noite, Lena. Seja bem-vinda. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a esta live desta sexta-feira, onde a gente vai debater a metamorfose. Márcia, boa noite. Sejam bem-vindas. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto instigante, vamos dizer assim, né? Mas eu creio que vai ser um bate-papo muito interessante com uma psicóloga e um professor de literatura junto comigo. Então vai ser uma live bem bacana. Faz dias que a gente está esperando, né, pelo dia da live. E chegou a sexta-feira, onde a gente vai debater a história da metamorfose e outras metamorfoses aí que podem surgir no meio da conversa, né? Então, tô só esperando aqui meus convidados entrarem e para colocarem eles na conversa também, né? Acho que eu entrei uns minutinhos antes. Boa noite, Maria Estela. Pessoal, quem quer convidar alguém aí para assistir essa live também, para falar da metamorfose, para saber um pouquinho dessa história. Aqui, deixa eu... Não tô conseguindo. Então, vamos lá. A gente vai tentar fazer uma coisa diferente aqui. Não sei se vai dar certo. Vamos fazer a... Mandei o convite. A Maria também entrou. Maria? Oi, Sérgio. Oi, Boa noite. boa noite. Deixa eu mandar o convite para Maria também. Certo. Marques Biscuit, boa noite. Aí, Boa noite. Coisa Boa boa. noite. gente. Sejam bem-vindos, pessoal. Tava fazendo uma pequena introdução ali, contando que essa live de hoje vai ser uma experiência nova, né? Uhum. Porque primeira vez que eu vou fazer uma live assim, em três. E eu e o Sérgio, a gente está na mesma casa, então a gente está tentando fazer de pontos diferentes. Então vamos ver se vai dar certo, Vamos ver se vai dar certo. se não vai dar nenhuma interferência. Estão me Por ouvindo Eu bem? enquanto, acredito que não. tá tranquilo. Sim, Então tá. Vou passar então, Sérgio, para a Maria se apresentar e aí depois tu se apresenta. Enquanto isso, a gente vê se chega o pessoal. Acho que eu entrei um minutinho antes. A gente entrou certo. cedinho hoje, né? Mas tá bom assim. Horário marcado é horário marcado, né, Pri? Né, É, Sérgio? Bem, deixa eu me apresentar. Eu acho que sempre é bom retomar a questão da nossa amizade, sabe? Isso é uma coisa que me deixa muito satisfeita, na verdade, de termos mantido, né, essa amizade desde que estávamos grávidas das crianças. Não, eu estava grávida do Otto, na verdade, né, Pri? Foi na época dos blogs. foi Então, antes ainda essa de ficar grávida do foi Otto. antes de ficar. Isso, as crianças eram bem pequenas, na verdade, eram bebês, né, os mais velhos, a Bia e o Bernardo. E eu gosto muito de pontuar isso para falar assim, o quanto uma amizade virtual pode se estender, né, pelo tempo. Uhum, E nas troca mesmo diária, às vezes a gente fica um tempo afastada, daí volta, mas nunca se esquece. Né? E verdade. durante todo esse percurso, falando de mim mais especificamente, eu sou gaúcha, né?
morava aqui no Rio Grande do Sul, morava em Guaíba, daí mudei para o Pará, mudei para Paraíba, voltei, agora eu moro em Gramado. E nesse percurso todo, além da minha metamorfose pessoal, né, me transformei numa psicóloga. Uma Isso coisa que é. eu sempre... Exatamente, hoje está apropriado demais essa questão, né, da mudança. Aham. E me sinto muito feliz por essa questão, sabe, de ter conseguido estudar com as crianças pequenas, né, prova, trabalho, seminário, e tudo isso consegui conjugar com a maternidade e foi muito satisfatório. E para Bom. mim é tão importante poder fazer parte de uma live com vocês, assim, são duas pessoas que eu tenho, até estava comentando, né, com o Kelvin esses dias. A Pri e o Sérgio são pessoas que são letradas, são muito cultas, são pessoas cultas. Isso para mim é muito importante, né? Aham. Fazer parte dessa troca. Então, eu estou muito satisfeita de estar aqui com vocês dois. Ah, que legal, o prazer é nosso, Maria. É verdade, tu pontuou bem, né? Uma amizade que começou no virtual, foi para o real e se estende até hoje. Uhum. Legal, né? Muito bom. E tu também passaste por várias metamorfoses nesses 12 anos, vamos colocar assim, né? E eu e o Sérgio também passamos por várias metamorfoses, mas estamos aqui hoje. Muitas. Vou passar agora para ele se apresentar. Se apresenta, Sérgio. Tá. Então, boa noite. É um prazer estar aqui junto de vocês. Primeiramente, sou esposo da Priscila, né? E nós estamos em pontos diferentes da casa, né? Como ela disse ali no início. Mas falando um pouco ali sobre mim, eu sou professor, né? Professor de literatura e também professor de redação, tá? Já há 22 anos lecionando, né? Diante dessa área. Passei, né? Comecei em São Paulo, especificamente ali na minha cidade, Taquaritinga, né? E depois de conhecer a Pri, acabei me mudando para Porto Alegre. Consequentemente, fiquei ali 10 anos e agora estamos aqui em Tubarão, né? Então, eu estou aqui em 3 escolas, né? Sou professor de redação numa das escolas, na outra escola eu também sou professor, só que de literatura, tá? E sou professor do estado também, da rede estadual aqui de Santa Catarina, onde eu acabo lecionando a parte relacionada à língua portuguesa. Tá? Então é um prazer estar aqui com vocês e para falar sobre essa obra, né? Que mexeu com o século XX e, consequentemente, com o século XXI. É um prazer. Ah, que legal. Então, boa noite, pessoal. Boa noite para todos que entraram aí agora. Sejam bem-vindos a esta live. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre A Metamorfose, que é esse livro aqui, ó, do Franz Kafka. E Ai, meu não vamos tá aqui. falar sobre outras metamorfoses também, que envolvem a nossa vida, né, direta ou indiretamente. E para quem não me conhece, que está entrando por causa da Maria ou do Sérgio, eu sou a Priscila. Atualmente eu sou artesã, mas eu também sou professora de educação infantil e séries iniciais, sou formada em secretariado executivo. Mas eu adoro ler, eu adoro literatura e eu estou sempre falando dos livros por aqui. Então eu falo que a minha página é uma página artesanato com literatura. Então, É verdade. sejam bem-vindos todos. Vamos começar, né, pessoal? Bora. Então, Sim. quero deixar vocês à vontade. Quem tiver pergunta, faça a pergunta. A gente vai ir lendo na medida do possível. E assim, ó, esse livro, quem já leu sabe do que se trata. Quem ainda não leu, eu creio que ouviu falar dessa história. E ele é um livro, assim, impactante, porque ele já começa no ápice, né? Geralmente a gente começa a ler um Uhum. livro, vai lendo, até chegar no ponto alto do livro, né? No clímax que a gente fala dentro da literatura. E com esse livro aqui, pessoal, é diferente, né? Ele já começa no clímax. Então eu vou só ler aqui a primeira frase e aí eu vou passar para a Maria e para o Perfeito. Sérgio começarem o debate, tá? Beijo, Kelly. Beijo, Rô, também. Então diz assim, ó, é bem curtinha a frase, mas ela já começa com uma bomba, ó. Certa manhã, ao despertar de sonhos agitados, Gregor Samsa deu consigo na cama transformado num inseto monstruoso. Jazia de costas,
umas costas duras, feito couraça, e erguendo um pouco a cabeça, viu sua barriga bojuda, marrom, dividida em segmentos envergados, sobre a qual a coberta estava prestes a escorregar e cair, e suas muitas patas, lamentavelmente finas para aquele corpo enorme, agitavam-se indefesas diante dos seus olhos. Então, certa manhã, Gregor Samsa acordou e se viu metamorfoseado num inseto monstruoso. E aí começa a história. Eu preciso falar um pouco da minha história com esse livro. Porque quando eu comecei a ler o livro, né, já começa dessa forma, eu não li mais. Eu guardei. Porque eu não consegui. Não consegui. A gente pega o livro, né? Eu peguei o livro há muitos milhares de anos atrás e vi, né, um livro tão pequeno, assim, tamanho pequeno, né? E disse, isso aqui é metamorfose, isso aqui é Kafka. Fiquei pensando nela, minha ignorância, uma ignorância. E tá, vou comprar. Comprei. E quando eu li essa primeira parte, eu não consegui mais ler o resto do livro, porque isso ficou impregnado em mim, me imaginando dessa forma, sabe? E tem um detalhe muito grande, é que eu tenho fobia barata. E para mim ele era uma barata. Sabe? Então, assim, eu fiquei imaginando como uma pessoa acorda dessa maneira, já sendo um inseto. E para mim, quando chegou nessa questão de vê-lo como uma barata, e não é medo que eu tenho, é fobia que eu tenho de barata, foi muito difícil continuar a leitura, sabe? Imaginar o que ele estava passando. Eu levei muito tempo para conseguir pegar o livro de novo e ler a história toda. Mas depois que eu li, consegui passar isso, eu já li várias vezes o livro. Que legal. Não tem como não tocar, gente, de alguma forma. Sim. Não. E é interessante que na verdade, quando você pega a obra, num primeiro momento, né, você custa acreditar em relação àquela, né, verossimilhança que aparece ali. Então, é algo, né, muitas vezes que lhe diz, olha, isso não é algo que não acontece. Consequentemente, a gente sabe que isso não acontece. Mas, o que ocorre? O Kafka, na verdade, ele acaba se utilizando desses elementos fantásticos que fazem parte da sua obra, e todas as obras, é importante a gente salientar, todas as obras do Kafka possuem esse caráter absurdista, né, que nós chamamos dentro da literatura. E, consequentemente, né, nós temos toda uma influência aí relacionada a um existencialismo. E um existencialismo que, na verdade, depois é trabalhado, né, lá por Camus e, consequentemente, por Sartre, mas que antes é relatado ali pelo Dostoiévski, em Memórias do Subsolo, uma obra de 1884, né, um ano depois que o Kafka havia nascido, que o Kafka é de 1883, e que, na verdade, acabam influenciando, né? Assim como outras obras do Dostoiévski vai sim tocar, né, em relação às obras do Kafka. Mas uma coisa importante, depois a Maria vai falar, né, a respeito disso, é a questão familiar que acaba influenciando diretamente. Não tem como você não comparar, né, o Gregor com quem? Com o Kafka. O próprio autor. É o Kafka. Exatamente. Ele está sendo desenhado ali, né? Embora nós tenhamos ali um narrador onisciente, um narrador ali em terceira pessoa, que acaba contando a história, e ao mesmo tempo, esse narrador ele acaba se confundindo, né, com a personagem principal. Então, muitas vezes, o que nós temos? Nós temos ali o Gregor narrando, mas na verdade não, é um narrador observador, né? É um narrador ali em terceira pessoa. Então, você tem ali características relacionadas à própria personalidade do Kafka, né? E a gente sabe a questão relacionada à sua família, né? Complicada e que, consequentemente, acaba resultando nisso. E é interessante quando a Maria fala em relação à barata, né? Porque nós fomos influenciados, e essas obras, assim, né, como a do Kafka, elas têm um caráter simbólico, né?
Mas olha só, em nenhum momento ele vai falar que ele se transformou numa barata. Uhum, não, Né? não diz Ele vai inseto. sim, ele vai dizer em relação ao inseto. Né? Uhum. E como a Priscila disse ali no início, né, no início da obra, o que nós temos? Nós já temos o ápice dela. Tá? Então é algo que acaba o quê? Que acaba levando você a não se distanciar dessa obra. Num primeiro momento, né, há essa questão, né, essa aversão. Há uma aversão, sim, em relação ao Kafka. Tanto é que o termo, né, kafkaliano acaba sendo empregado como um adjetivo. Né, um adjetivo que nos leva a essa situação absurda. Né? Então, é algo que acaba mexendo ali conosco e nos faz o quê? Prender-se a essa obra. E foi essa a intenção dele. A intenção dele foi essa mesmo. Quando ele compôs a obra, ele tinha essa intenção. Assim como as demais obras. Só que ele acaba se baseando numa teoria relacionada ao absurdo. Né? Mas ele acaba... Pode dizer, Pri. Não, achei interessante a Maria dizer que ela começou a ler e parou, né? Ela falou da fobia dela com a barata, ela fez relação com a barata, né? Embora a gente saiba, a Ana Carolina, boa noite, Ana, que tá aí, também comentou, fez um comentário aí nos comentários, né? Isso. Escreveu dizendo que em nenhum momento ele fala que é uma barata, né? E existe... Não, em nenhum momento. E existe, pra mim era. Isso. A barata tem influência, né, na Paixão Segundo GH, eu acho, né, da Clarice Lispector. E assim, ele mexe com esse imaginário. Então, assim, eu também penso, Maria, né, isso é uma coisa pessoal que eu tenho. Quando a gente para de ler um livro, não consegue dar seguimento, é porque a gente não está pronto para aquele livro ainda, sabe? Então, às vezes, a gente tem que dar um tempinho para continuar e absorver. Eu acho que é importante só, pessoal, antes de continuar, a gente dar uma localizada em quem está nos ouvindo aí, que pode ser que não conheça a história. Então, assim, ó, o Gregor Samsa é um cara que ele era caixeiro viajante e ele sustentava a família, pai, mãe e irmã, né? É uma família de 4 pessoas e ele era o responsável por manter essa família, tá? E ele como caixeiro viajante. Então, quando inicia a história, já inicia contando que o Gregor, ele acordou de manhã e se viu transformado num inseto monstruoso. E quando a gente começa a ler as 2, 3 primeiras páginas, é só em relação a essa constatação dele, que ele acordou e ele se viu transformado naquele bicho. Aí ele resolve voltar a dormir. Quem sabe se eu dormir de novo, eu acordar, eu vou voltar normal. E assim, ó, as 3 primeiras páginas, mais ou menos, fica nessa enrolação, sabe? Que eu digo que ele acordou, se deu como inseto, tenta voltar a dormir, fica enrolando no quarto, até que os parentes, os pais, começam a bater na porta do quarto, porque ele tinha compromisso, ele estava atrasado para o trabalho. Então, assim, a gente fica ali, o que eu senti, né? Vamos ver se vocês concordam, a gente fica assim, com aquele sentimento dele, né? Ao mesmo tempo, ele sabia que ele tinha um compromisso, que ele tinha que ir trabalhar, mas ele não conseguia, né? Ele não podia sair dali daquela maneira. Se dá por conta, mas ao mesmo tempo fica inerte, né? Naquela situação. E sabe que agora tu falando em relação à história, eu vou pegando pequenas pontuações assim, trazendo para a questão psicológica, né? Eu estava lendo e vou observar em que momento que eles abrem a porta, porque a família fica só chamando ele. Isso. Os pais chamam, a irmã chama, e quando é que eles de fato abrem aquela porta do quarto? Quando alguém, né, lá do trabalho dele vem para perguntar por que ele não está indo trabalhar. Uhum. Ou seja, né, que família é essa que espera outra pessoa, né, um terceiro, chegar na sua casa para dar conta daquele sujeito? Isso. Como que eu fico pensando assim, como que ele era visto dentro da própria família? Será que essa foi a maneira que ele encontrou de ser visto pela família, né? Agora eu vou ser um inseto. Então minha família vai me enxergar. E essa questão na verdade, de ser visto, né, de ser percebido pela família só no momento que o chefe chega e anuncia, né, que vai dizer ao senhor gerente,
é uma forma ali de pressionar a família. Por quê? Porque ele era o arrimo, né, dessa família. Então, ele só tem importância, e depois, ao longo da história, né, a gente passa por isso, a gente percebe essa situação, ele só tem importância pelo fato de estar pagando as dívidas da família e ser o arrimo. Porque a partir do momento que ele se torna esse empecilho, que ele se torna esse inseto, e na verdade eles percebem, eles acabam isolando essa pessoa. Né? E, consequentemente, a própria irmã, né, que é interessante depois a gente fazer esse paralelo, a irmã é nominada, assim como a empregada da mãe, né, a Ana, é nominada, mas os pais não são nominados. Assim como o gerente não é nominado e o chefe não é nominado. Eles só recebem o substantivo das suas funções. Né? Então, ele só tem importância para a família, o Gregor, a partir do momento que o quê? A partir do momento que eles percebem, olha, ele não vai trabalhar hoje, ele precisa trabalhar. Ele é o nosso sustento. A partir desse momento, né, em que eles descobrem, que eles percebem aquela criatura, que eles percebem esse objeto, o que acontece? Eles o deixam de lado. Ele passa a ser um empecilho, a ser tratado só pela irmã. Mas até um determinado momento, porque chega um momento que a irmã cansa. Um comentário da Ana aqui, ó, é um comentário pessoal, mas é a impressão da volta do coma. Eu passei por isso no ano passado e é um pesadelo. Não poder se mexer, não poder falar, o corpo não obedece. Isso quando diminuem a sedação. Então, ela releu agora de uma outra forma. Né? Depois dessa experiência que ela teve ano passado. E cada pessoa traz na sua história, e é um livro que não no meu ponto de vista, sabe, não tem como a gente não tocar a nossa história de alguma maneira. Sim. Porque agora, quando eu fui ler, eu comecei a ler, eu demorei para dar o retorno para ti, para a gente vamos fazer a live, né? Porque eu li, mas eu parei também de novo. E retomei a leitura, porque é meu processo, né? Durante essa história. Só que, claro, hoje eu estava assim, atualmente lendo, pensando nessas questões que o Sérgio trouxe, né? De como que a irmã cuidava dele no início, né? Que, primeira coisa, ele não é uma pessoa que é vista, quando a gente diz visto na psicologia, a gente quer dizer percebido, né? Porque falando na língua portuguesa, isso tem muita diferença. Mas é uma pessoa que não é percebida pela família como tal, ele serve realmente para quê? Para manter, ponto. Né? Se ele não vai, nem quando ele está doente, a princípio, eles são capazes de abrir a porta do quarto para ver o que está acontecendo. Então, ele está passando pela casa, está passando pela vida deles, né? Aí, quando vem essa questão do ficar doente, eu trouxe essa questão psicológica da psicossomática. A pessoa se adoece, sabe? De uma forma, agora eu vou colocar muito entre aspas mesmo, mas de uma forma, mas para que as pessoas consigam entender o que eu estou dizendo, sabe? Se adoece de uma forma proposital para que seja vista pelos outros. Porque foi aí que ele começou a ser visto. Pelo papel de estar doente, claro que ele não estava doente nesse sentido, mas eu estou trazendo para a psicologia, né? Essa questão de estar adoecido, de ter algum transtorno, alguma coisa, o que ele tem? Ele se transformou num inseto. E no começo, né, quando fala da irmã dele, ela tem um certo zelo, ela tem um cuidado, ela tem quase um amor por aquele irmão que está daquele jeito, né, que vai se esvaziando esse sentimento, né, vai ficando vazio. Mas ele recebe um cuidado dela, ele recebe atenção, ele recebe carinho, tudo no começo. Coisa que ele não tinha. O que me causou, assim, estranheza, né? Claro, a gente fica pensando, nossa, já pensou acordar transformado num inseto e tal. E aí, a partir do momento que a família percebe que ele é um inseto, não existe um assombro, né? Não existe aquele assombro esperado. Meu Deus, o que aconteceu contigo? O que houve? Como que você tá desse jeito, né? É uma coisa banal. O assombro é que ele, daquele jeito, é uma pessoa mais na casa, uma pessoa mais que vai dar despesa. E agora, o que eu vou fazer? E o pai começa a questionar, né?
O que é que eu vou fazer agora, né? Vou ter que voltar a trabalhar. A Sandrinha aqui está dizendo, ó, que ela não leu o livro, mas pelo que nós estamos falando, eu entendi que na realidade ele se sentia um inseto na família. É uma das leituras, Sandrinha. É uma Tá? das leituras. É uma das leituras. Porque tem alguém falou aqui, apartamento. Rosana. Comecei a ler e parei também. Tem que começar a ler de novo então para ver o que ela vai encontrar no meio dessa história, né? O Rafael Larsen está dizendo, essa forma existencial na sombra de um inseto não foi uma consequência em virtude da angústia sentida pela personagem? E pode ser, é algo que eu também penso, Rafael. O que acontece com o Gregor, né? Ele acaba, por exemplo, ele sente uma repulsa pelo fato de trabalhar naquele ambiente, né? Que é um ambiente repetitivo. Ele está enjoado. Assim como em relação à própria questão familiar, né? Como ele é tratado. Uhum. Então, o que acontece com ele? Essa liberdade dele, ela acaba sendo alcançada quando na verdade ele está diante desse corpo e consequentemente, né, ele acaba vendo essa repulsa por parte da família e não seria diferente em relação à sociedade se ele se apresentasse à sociedade, tanto é que se apresenta aos inquilinos e os inquilinos saem ali da casa, né, do quarto que foi alugado a esses inquilinos. Né? Então a gente vê essa repulsa por parte da sociedade em relação a esse corpo diferente. Então, o que acontece com ele? Essa liberdade ela só é alcançada a partir de que momento? A partir do momento em que ele acaba morrendo. Né? Essa liberdade ela é conquistada a partir do momento em que ele realmente se sente um inseto. E a irmã contribui para isso. Como que a irmã contribui para isso? A irmã, na verdade, tira todos os móveis em relação ao quarto e permite que ele, na verdade, exerça aquela função de inseto, andando pelas paredes, né? E aí ele começa a ter um controle. Mas a intenção dele sempre foi o quê? Sempre foi se comunicar. Tanto é que quando o chefe chega na casa dele, o que ocorre? A primeira pessoa a quem ele se dirige é o chefe. Olha, eu não posso ir trabalhar, né? Mas só que ele não consegue mais falar. A Então ele linguagem, acaba se comportando como isso. a linguagem ele fala, eu acho que é interessante também, né? Ele acho que demora também a ter essa A percepção de perceber. a perceber que a linguagem dele não é mais compreensível, né? Ele fala, ele tem os diálogos dele internos, né? Mas as pessoas não entendem mais, entendem como um ruminar, né? Como, ele tá ruminando, ele tá Tá ruminando. resmungando. E assim, né, mas mesmo assim, nesse formato, até que ele entenda, ele se autoriza a reclamar, coisa que ele não podia fazer. Ele Uhum. se autoriza a ter essa reclamação, a dramatizar, né? Tudo que ele não fazia antes enquanto ser humano, né? Ele pode fazer agora enquanto inseto. Então, a questão da psicossomática é isso, sabe? Também. Se fazer valer Sim. daquele transtorno que a pessoa tem para ver quais são os benefícios que eu posso ter a partir disso. E parece que é tão distante essa questão da psicossomática. Eu trabalhei num hospital cardiológico e a gente via muito assim, fazer atendimento ao paciente e quando tu ia escutar as falas, né, fazer a escuta desses pacientes, as histórias de amores, a história de amores, não tô falando nem só de amor romântico, sabe? Tô falando Uhum. de amores da família, amores dos filhos, amores, paixões, a própria profissão, né? Tudo coisas que não deram certo, coisas que não foram para frente, coisas deixadas de lado, sabe? Tudo permeia a fala dessas pessoas que têm essas questões cardiológicas. Muito interessante. Eu até não via que era tanto assim, né? Mas quando tu mergulha no meio desse e começa a perceber a fala e tudo como vai passando, é inacreditável, inacreditável. E daí quando tu lê esse livro, é incrível. O livro deveria ser lido na faculdade de psicologia também. Sim.
E é interessante, agora complementando ali, o Rafael tinha, né, perguntado, tinha afirmado ali, é interessante que vamos colocar aí, essa armadura que ele acaba colocando de inseto é uma forma de se proteger, né? E como tu disse, Maria, na verdade acaba sendo o quê? Acaba sendo um processo reflexivo. Ele acaba soltando tudo aquilo que ele queria dizer ali para os pais, tudo aquilo que ele queria dizer para o chefe, né? Para o gerente, ele acaba, né, refletindo ali naquele momento, dizendo a sua maneira como inseto, Como né? inseto. Ele Porque acaba tem uma coisa, né? é Eu sempre que eu falava, eu tô falando, sempre não, mas em relação à psicossomática, né? Pensando no corpo e na mente, que vem ao encontro disso que tu está dizendo agora. Porque o que ele não podia falar, não podia. O que ele não falava, né? Porque poderia ter dito, ele sim. vai refletir nessa forma de inseto, né? Porque corpo e mente, a gente não consegue dissociar uma coisa da outra. É uma coisa só. Uhum. Então, o que acontece num vai acontecer no outro. Então, se está acontecendo nele essa questão de eu não consigo falar, eu não posso falar, eu falo e eles não me escutam, então, de alguma forma, eles vão me enxergar, de alguma forma, eles vão ver que eu estou aqui. Então, tá. Então, agora eu sou um inseto. E ele, de fato, é um inseto. Que daí, a partir disso, vem tudo aquilo que eu já falei, né? Sobre esse papel de adoecer, de receber o carinho da irmã no começo que ele recebia, a Uhum. atenção, todas essas questões do corpo e a mente estarem juntos. Sim, se a gente levar para essa E parte aí, aqui, a gente vai pensar o seguinte, né? Que às vezes a gente somatiza, né? Psicossomatiza Uhum. para ter coragem de ter uma atitude que a gente não teria numa situação normal, por exemplo, né? Ou às vezes é inconsciente, a gente acaba ficando doente porque é uma situação que está ferindo, Claro. está nos ferindo a gente, né? Nos ferindo muito e vai afetar a nossa saúde. E aí, quando afeta a saúde, uma decisão vai ter que ser tomada, uma atitude vai ter que ser tomada, né? Uhum. E E às vezes é uma infelizmente nós atitude que a pessoa não adultos, quer tomar. Ele queria isso, atenção, ele queria poder falar, ele queria, né, entender que ele não queria mais nem aquele emprego que era enfadonho, né, isso. que era sempre a mesma coisa, ele não queria mais aquilo. Ele estava pensando quantos anos faltavam para que ele pudesse sair desse emprego e ter a vida que ele queria. Isso. sim, Eu me coloco nessa situação aí um pouco, o Sérgio sabe. Eu, quando eu não quero mais ficar num local, num trabalho, eu já tive algumas experiências assim, né, Sérgio? Eu acabo ficando, sim, eu acabo adoecendo, porque assim, a gente vai forçando aquela situação. Uhum. Então, vamos colocar assim: tu vive num ambiente profissional que é considerado tóxico, e aí tu te obriga a estar naquele ambiente por causa da tua vida particular, por causa das contas, das responsabilidades que tu tens, só que chega um ponto que não dá mais para tu aguentar aquela situação, e aí vai afetar a tua saúde. E quando afetar a saúde, vai ter que tomar a decisão: eu fico aqui ou eu saio daqui, né? Então, eu já passei por essa experiência mais de 2 vezes. E por quê? Porque às vezes a gente não tem a coragem necessária, ou não faz o que a gente tem vontade, porque está sendo obrigado, não porque alguém está nos obrigando, mas porque uma situação às vezes nos obriga né, a tomar determinadas situações. O mesmo acontece, por exemplo, num conflito familiar, onde a gente às vezes se sujeita a ouvir certas coisas, porque são pessoas da família, daí o pessoal de fala, ah, mas são teus pais, Uhum. ah, mas, né, são teus irmãos, ah, mas quem sabe tu releva, a pessoa é assim. Então, assim, a pessoa que tem uma personalidade talvez mais passiva, ela tende a engolir mais essas situações e afetar de forma mais fácil, né, a saúde, tu não acha? Vocês não acham? sim. Afeta com certeza. E é interessante quando tu diz isso, que a importância da família, né, para o Kafka, assim como a importância da família para o Gregor, né? A família, na verdade, acaba influenciando, porque tu tens uma família toda doente, né? Uma família que, na verdade, possui ali problemas e, consequentemente, esses problemas acabam interferindo na vida do personagem principal. Assim como aconteceu em relação à vida do Kafka, porque ele foi muito pressionado pelo pai e, consequentemente, ele acaba o quê?
Mas esse fato dele adoecer é em função do quê? Em função da vida a qual ele vivia. A vida oprimida, a discriminação do pai. Olha, esse menino é muito frágil. Né? Esse menino, na verdade, e o pai dando a entender que ele não tinha características de homem. Né? Isso fica claro em relação, não em relação à obra, mas eu digo em relação à vida A do vida Kafka. O pai dele, né? sempre foi, o pai sempre o colocou como um empecilho, como um homem que não era o homem que o pai, né, pretendia que ele fosse, que o pai sonhava, que o pai almejava. Então, por isso essa discriminação. E isso ele lança diante dessa obra. E fica claro depois, numa outra obra importante dele, que é a Carta ao Pai, em que aí ele deixa claro. Ele deixa claro, na verdade, essa, né, aversão do pai em relação a ele, em relação ao jeito frágil que ele tinha, né, em relação à personalidade a qual ele, né, se propunha ali. Então, havia essa discriminação por parte da própria família. Né? Então, ele deixa claro isso diante dessa obra. E olha só, e é uma obra de 1915, uma obra que, na verdade, nós estávamos diante do quê? De um momento de transformação. Uhum. Nós estávamos em meio à Primeira Guerra Mundial. E olha só, o Kafka, na verdade, ele nasce no Império Austro-Húngaro. Ele é um judeu que escreve em alemão. Né? Depois ele vai sofrer essa questão antissemita em relação à sua personalidade. Tá? Então, ele é uma pessoa que acaba passando por essas dificuldades. E até no emprego, né, o emprego que ele ocupa profissionalmente ali não é o emprego dos sonhos dele. Não. E ele reclama disso em relação às suas manifestações literárias, né, e às suas poucas entrevistas. E ele não quer que a sociedade descubra isso. Tanto é que quando ele diz ali para o amigo dele, ele diz, olha, queime as minhas obras, né? Não Que eu deixei escrito porque eu não quero que as pessoas saibam. Ainda bem que o amigo não queimou, né? Senão a gente não estava aqui debatendo. Pois é. Mas é verdade, é interessante, assim, quando a gente sabe um pouco da história dele e sabe dessa relação com o pai, né? E inclusive da aparência do pai, que era um homem grande, um homem corpulento, musculoso, né? E ele já tinha uma aparência franzina, miúdo, magrinho. Então a gente também começa a identificar algumas coisas quando lê a Metamorfose aqui, né? Nessa constatação dele, do corpo, né? Da imagem dele Da como diferença. né? Uhum. O que eu achei interessante também é a questão que ele fala, né? Tem uma partezinha aqui que ele fala do que ele sentiu orgulho de ter proporcionado uma vida confortável, né? Ele começa, como um inseto, ele começa a observar o ambiente, né, onde ele está, e aí ele fala assim, que vida mansa que leva essa família, diz o Gregor, né, consigo mesmo. E ele olha fixamente com orgulho para o apartamento, que é um apartamento bonito, confortável, né? E quem proporcionava isso para os pais e para a irmã era ele. Era ele. Né? Mas e se agora toda a tranquilidade, todo o bem-estar e toda a satisfação chegassem a um fim terrível? Né? Ou seja, eles recebendo todo esse bem-estar, né? Por causa dele, através do trabalho dele, não tinham consideração por ele. E outra vantagem, né, dessa transformação é não preciso comparecer ao trabalho, porque o trabalho, como eu já disse, era algo enfadonho demais. Ele mas ele tinha muitas vantagens nessa transformação. A Sandra escreveu, né, que a forma dele de inseto foi como um escudo. Uhum. Foi como um escudo para tudo isso que ele sentia, né? E além desse escudo, vem essa questão do que é esse ganho secundário que ele teve se transformando num inseto. Ele se protege de tantas coisas que ele não gostava, né, do emprego em si, da forma com que ele era tratado pela família, na forma que, né, ele tinha até a questão amorosa também falado no livro também.
sim. ele cria esse escudo, né? Como a gente diz, às vezes tem essa carapuça, né? Esse Uma inseto. parede, né? Uhum. E aí, de repente, tem esse benefício, esse é um ganho secundário, tá? Dele conseguir se proteger, mas, e como eu falei já, a atenção da irmã, mas tudo isso vai sendo dissolvido conforme o tempo vai passando, né? Para ele, enquanto inseto. Vai deixando de ter aquela É. atenção da irmã, vai deixando de lado. E é interessante quando nós falamos nessa questão do trabalho, o trabalho acaba sendo enfadonho, né? E a própria etimologia da palavra trabalho, né? Ela vem ali de tripalium, que na verdade significa o quê? Significa um objeto de tortura utilizado no passado, tá? Como uma forma de tortura. E essa questão do trabalho, ela na verdade, quando se diz, olha, né? Eu me lembro de Martim Lutero falando lá que o trabalho era você, né, acaba ganhando ali com o suor do seu rosto, acaba tornando isso algo poético, né? E na verdade não é algo poético, né? Eu me vejo ali muitas vezes quando nós falamos de trabalho, aquela função que acontece com o Sísifo, né? Quando ele tem que levar a pedra até o topo da montanha e, consequentemente, quando ele desce da montanha, a pedra volta. Rola. E aí ele tem que continuar levando essa pedra. E é mais ou menos o que acontece, né? É o que acontece diante desse trabalho enfadonho, né? Nós, na verdade, suavizamos a ideia de trabalho em função do quê? Em função dessa questão do capital, em função dessa questão do dinheiro, em função dessa questão do bem-estar. Foi o que aconteceu com o Gregor, né? Ele, na verdade, ele estava insatisfeito, mas ele queria manter quem? Ele queria manter a família. Era essa a intenção dele. Ele tinha que sustentar aquela família, mas o trabalho para ele era o quê? Era o tripalho do É. passado. Né? Era Era a esse tortura. processo aí danoso, né? Não tinha nada de laboral, nada de prazeroso. E diante da obra, a gente acaba se defrontando com isso, né? Diante dessa questão asquerosa. Na verdade, o asqueroso não era ele, o asqueroso eram as outras pessoas, que ele faz questão de mostrar. Essas pessoas, na verdade, não nominadas. Não nominadas por quê? Porque, e aí é interessante a gente associar, de repente, com Vidas Secas, do Graciliano Ramos, em que, na verdade, a cadela tem um nome, baleia, mas os filhos, o filho 1, o filho 2, o filho mais velho, o filho mais novo, não possuem nomes. Né? Olha só que interessante. Então, ele faz questão de não nominar essas pessoas, por quê? Porque essas pessoas eram opressoras. E nós estávamos vivendo um momento, e naquele período, logo em seguida, nós temos o Chaplin demonstrando isso através do filme, eu me esqueci agora o nome, Tempos Modernos, Modernos. em relação à questão, né, do trabalho de maneira o quê? Como algo repetitivo, tá? Então você não consegue se desvincular daquilo. Há sempre o quê? Essa questão nos rondando, por exemplo, a ansiedade. É o que acontece, por exemplo, eu posso colocar ali a nossa situação como professor. Olha, eu preciso entregar as notas, eu preciso estar em dia com os meus diários, eu preciso corrigir as provas. Né? E agora, nesse período de pandemia, nós acabamos passando por isso. Nós acabamos passando por um momento, né, espinhoso, em que o trabalho, na verdade, o trabalho, muitas vezes, que era para ser algo laboral, acabou se tornando um tripalho. É. Né? Por essa exigência. Exigência por parte de quem? Por parte da sociedade. Ó, de repente, eu, professor, eu não sei lidar com essas questões tecnológicas. Tive que aprender onde? Tive que aprender na marra. Uhum. É, E é por isso que... o ensinar, né? Parece que ele ganhou, ele ficou em segundo plano. Por quê? Porque passou por uma plataforma, passou para, né, para atividades que eram dadas para as crianças fazerem, sem muita interferência do professor. O E a fala, sociedade, né, como o pai dele impondo algumas coisas, estou falando em relação aos professores agora que né, sim, veio para esse tema, impondo coisas que não são, como é que eu vou dizer para vocês, relativas a ela. Por exemplo, a sociedade, de uma forma geral,
com exceção dos professores, não sabe como é preparar uma aula. Não sabe Não. como é dar uma aula, né? Quem sabe fazer isso é quem é professor, o resto da sociedade não sabe, ok? Então, quando ela vem e cobra, né, dos professores que não estão dando aula, né? Não estão. Não estão trabalhando. O que não estou trabalhando. O que essa sociedade está fazendo? Quer que os professores se transformem também, né, em insetos? Porque tem que trabalhar como se fossem, enfim, de uma forma que se transforme num Gregor, entendeu? Fazendo um link com o livro, sabe? A sociedade como o pai dele, como essa família que ele não consegue, ele não dá nem nome realmente para eles, eles nem merecem ter nome, na verdade. Porque são pessoas que não olham, não enxergam ele, não veem que ele está ali como sujeito. E chega um determinado ponto que a gente vai lendo, a gente percebe que o pai, ele tem tanto desdém, né, que o pai começa a arremessar coisas contra ele, né? Então, assim, o Sérgio mencionou ali, num primeiro momento, ele tinha o carinho da irmã, no livro menciona o nome da irmã, a irmã chama Gretchen, e então é o Gregor e a Gretchen, e depois o pai e os outros personagens, eles não têm nome, né? E essa irmã, a partir do momento que ela se vê obrigada a cuidar, né, desse inseto, ela também começa a perder a afeição que ela tem por ele, e aí, então ela entra por lá, pelo quarto obrigada, ela leva comida obrigada, né? Nas primeiras vezes ela se preocupa se ele comeu ou não, mas depois, com o passar do tempo, ela não se importa mais, ela vai jogando os alimentos lá, ela retira os móveis do quarto. Então, assim, ele realmente se transforma num inseto monstruoso que vive no meio do lixo, né? E determinada altura do livro, eles abrem a porta desse quarto e o pai começa a arremessar maçãs contra ele, né? Eles jogam as coisas e aí, numa dessas maçãs, né, que é jogada... Aí é isso que eu vejo. A sociedade, né, cuspindo coisas, falando coisas que não sabe acerca dos professores. Acerca dos professores e acerca de todo mundo que está passando por uma determinada situação e é julgado sem conhecimento, porque nós somos julgados o tempo todo e também julgamos o tempo todo, e a gente faz isso, às vezes, na maioria das vezes, sem conhecimento de causa, sem saber o contexto da situação. Então, isso é uma coisa importante, eu acho, sabe? A gente parar para refletir. A gente faz isso, né? De forma geral, a gente julga muito rapidamente, né? E aí, quando eu penso nele jogando as maçãs, ele tá jogando, né? Ele tá julgando. E, de certa forma, ele quer acabar com aquilo. Ele não aguenta mais aquilo, não quer ver mais aquele inseto na frente dele, né? O Pri, é interessante o julgamento, quando ele começa a atacar as maçãs, o julgamento já aconteceu. Ali a sentença de morte. Né? A sentença de morte é ali, já através das maçãs. É a mesma coisa, olha, vamos crucificar, né? Vamos enforcar, vamos manter essa pessoa, né? Vamos colocá-la na cadeira elétrica. É realmente isso que acaba acontecendo, né? E é interessante que essas situações, né? Essa situação do Gregor ali, colocado no quarto, é uma situação associada ao quê? Associada à banalidade. É o que acontece. Então, de repente, eu estranho de ver aquela personagem, de ver aquela pessoa ali, né, mutada. Mas o que acontece? Eu acabo me acostumando. É o mesmo que aconteceu diante da pandemia. Eu me assusto, sim, num determinado momento com o número de mortos. Depois, o que acontece? Isso se torna normal. Normal por quê? Porque nós vivemos numa sociedade que não tem esse coração que o Gregor reclama em relação à sua família. Depois aí daí, né? Aquele silêncio. E eu acho interessante que... certinho, né, com o pai do Sansa. Se a gente for personificar a pessoa do Daí, a pessoa do Daí é o pai do Sansa. Sim, exatamente. Eu fiz esse link aqui porque foi mais forte do que eu.
Jogando as maçãs, jogando as maçãs. Jogando as maçãs e tentando matar. E ele acerta uma maçã, né? Acerta uma maçã, a maçã penetra na carapaça dele. E aí, Sérgio? Isso. Isso, e aí acaba apodrecendo, né? E consequentemente, e ele acaba percebendo, é interessante que ele acaba percebendo, né, essa degradação em relação à sua pele, mas ele se acostuma. Ele acaba se acostumando por quê? Porque ele sabe que ele não vai conseguir sair daquela, né, daquela mutação que ele sofreu. E, consequentemente, ele sabe que a única alternativa para ele alcançar essa liberdade é o que? É a morte. É a morte. Então ele ele espera ali no seu leito de morte, até que a Ana abre a porta, né, que é a empregada que cuida da mãe, que sofre de asma, né, e sofre de outras doenças. O que que acontece? Ela acaba vendo ele morto ali, acaba, né, levando ele, né, exterminando com ele, e a família vive bem, a família começa a viajar. Começa a ter uma vida, né? Talvez fosse até a vida que ele almejasse ter junto da família e não pôde. Exato, é. E a sociedade, a nossa sociedade, é interessante que a nossa sociedade é assim, a nossa sociedade é excludente, né? Em relação a estas formas. O Kafka ali, né, o nosso inseto, ele representa o quê? Ele representa uma série de elementos que nós, né, estamos vendo diante da nossa sociedade ganhando voz. Elementos que, na verdade, ficaram quê? Escondidos durante muito tempo em função do quê? Em função dessa família opressora, né, da metamorfose. Então, muitos ali começam a se projetar. Se projetar por quê? Porque acabam ganhando voz. Ao mesmo tempo, essa família do Gregor, relacionada com a nossa sociedade, ela ganha voz. Essa família excludente, ela ganha voz. Por quê? Porque, na verdade, ela tem um mentor ali que leva, né, essas pessoas a se manifestarem. E, consequentemente, o que nós vemos? Nós vemos essa luta, né, de insetos, consequentemente, contra o quê? Contra esses opressores, contra essas famílias. Muitas coisas para pensarmos, né, a respeito de um livro que eu, há muitos anos atrás, como eu coloquei aqui no início da nossa conversa, né, que desdenhei do tamanho dele. Foi assim, uma coisa... Isso, foi bem, sabe, tipo, isso que eu tô, isso. E realmente a gente pode falar muitas coisas a respeito muitas coisas. E é uma história curta, né? É um livrinho curto. E é curto. O vocabulário é fácil. Geralmente as pessoas ficam com medo de ler, porque vai ser difícil, não vou compreender. Não, é uma escrita fácil, objetiva, né? Ele não faz rodeios, ele... Enfim, então, não faz que já o início do livro já temos, né, a problematização. O final da história. Então é fenomenal. E o que acontece? É importante também colocarmos o seguinte, o porquê não a complexidade? Na verdade, nós estamos entrando ali na era moderna. E a literatura, né, ela acompanha esses fatos históricos. Então, nós temos um romance, na verdade, que se forma ali durante o modernismo. Ao mesmo tempo que o Kafka estava escrevendo ali, né, estava se iniciando uma Primeira Guerra Mundial, que, consequentemente, vai mudar ali a questão geográfica em relação ao espaço em que ele habita, né, e ele vai sofrer com isso, consequentemente, a família também, depois, né, porque ele acaba morrendo ali em 1924, mas a família acaba sofrendo depois em função do regime que acaba se implantando, né, e acaba sendo perseguida. E é interessante que essa é uma obra de uma linguagem simples, de uma linguagem fácil, como foi dito. Mas em função do que? Em função da época. O que se pregavam ali os modernistas? Tornar as obras de arte acessíveis à população, né? Que a população tivesse acesso. E a literatura, ela tem essa função diante da sociedade, fazer com que se, né, mesmo que seja algo verossímil, a intenção é fazer com que a sociedade reflita. E essa foi a intenção dele.
E ele partiu de um problema que estava diante do quê? Diante dos seus holofotes, diante da sua família. Então ele acaba demonstrando isso, né? Fazendo com que a sociedade reflita. E é algo que vai ser tratado ali consequentemente pelos existencialistas, né? Um pouco depois. E eles acabam classificando. O Kafka mesmo, ele nunca soube que ele era um existencialista. Por quê? Porque ele é antecessor a esses escritores. Mas que, na verdade, ele acaba sendo englobado, né, a esse movimento existencialista depois, através do Sartre, né, Simone de Beauvoir, e, consequentemente, o Camus, né, que são pessoas que falam ali especificamente sobre ele, escrevem obras. Por exemplo, o Camus, em relação à peste, né, ou mesmo estrangeiro, é algo associado a essa obra, né, do Kafka, assim como o Sartre em relação à náusea. Né, tá? Então, são obras ali relacionadas a essa obra, né, do Kafka, que possui ali as suas ramificações. Por exemplo, no cinema, o que nós temos? Nós temos ali o Frankenstein, né, que também é uma obra, né, que, na verdade, está nesse mesmo patamar, assim como nós temos Eduardo Mãos de Tesoura. Tá? E quantas figuras amorfas a sociedade acaba demonstrando que são excluídas diante da sociedade? Peguemos, por exemplo, as pessoas, né, vou pegar um caso, os autistas. Durante inúmeros, né, dezenas de anos, centenas, a discriminação em relação a esses seres humanos. Uhum. E isso é só um momento. Mas nós temos outras formas. Né? E o Kafka ele fala dessa questão da aparência. Mas essa discriminação em relação às personalidades, né, em relação às comorbidades, elas acontecem desde sempre. Transtornos, não falando do autismo, mas falando em relação, né, aos transtornos mentais também, né? Sim. A pessoa tem um transtorno, então ela já entra naquele Naquele... que ela é... No que, Pri? Num túnel. E fica lá, né? Não vem aqui perto de mim porque... Toma medicação, faz terapia, o que acontecia... o que está acontecendo contigo, não chega muito perto, então o que acontecia no passado. No passado, na verdade, essas pessoas, né, que eram consideradas loucas, e louco é interessante nós ressaltarmos, que não era simplesmente a pessoa que tinha um distúrbio mental, mas era a pessoa que tinha uma aparência diferente. Uma pessoa que tinha uma aparência diferente, por exemplo, a lepra, durante muito tempo, né, hoje hanseníase, tá? O que acontece? Durante muito tempo, a pessoa era o quê? A pessoa era marginalizada. Eram os leprosários, tá? Né? Exato. Por exemplo, os próprios, e aí eles colocavam todos numa mesma panela, todos na mesma nau, né? E essa nau existiu. Era a nau dos loucos. Essas pessoas eram colocadas e eram lançadas ao mar. E quantas vezes que nós vimos isso ser relacionado à nossa sociedade? Hoje, por exemplo, o que acontece? A pandemia levou a isso. Né? Então, qualquer gripe vai ser associada muitas vezes, olha, essa pessoa está resfriada, não chega perto dela. É uma forma de prevenção, né? É uma forma, não, eu preciso ali me policiar em relação a essas questões. Mas é algo excludente que vai ficar aí durante décadas. Até a questão dos próprios moradores de rua, né? Várias vezes. Sim. O que se faz com os moradores de rua, de pegar e colocar num ponto extremo da cidade, ou de dar passagem para ele ir embora para outro município, e, né? Isso acontece muito, então... Não vou nem dizer nada sobre isso. Não vou nem dizer nada, porque aqui onde eu moro não tem, né? Não existe, verdade. Maria mora em Gramado, então não existe, né, Maria? A gente sabe que não tem. E o Rafael Larsen, ele fez uma pergunta ali, ó. Saramago se inspirou em Kafka para escrever um ensaio sobre a cegueira? E aí, Sérgio? Pois é. Eu não sei se ele tenha se inspirado ali no Kafka, né? Mas é um dos escritores...
aos quais o Saramago tinha, né, um grande apreço. Ele até acaba citando o Kafka em relação às suas composições. Consequentemente, nós podemos ali associar essa obra, né, o Ensaio sobre a Cegueira, em relação a essa falta, né, de visão diante do que? Diante dos problemas da sociedade, né, essa discriminação, essa aversão. A falta de Acaba visão da fazendo família, parte... né? Para como... Exato, exato. E essa questão da dependência, né, por exemplo, em relação àquele que enxerga, né, então, mas o Saramago ele fala muito, né, em relação a Kafka, mas não sei se talvez seria ali a fundamentação para o ensaio sobre a cegueira, né, mas há muito a ver em relação às duas obras, bastante. A Ana citou também o Corcunda de Notre Dame. Isso. Também. Né? Também. Tem outro que ver. Nos filmes, né? Acho que tu ia falar da Mosca também e acabou passando. Esse eu assisti quando era criança, assim, pequena. Não sei se adolescente. Eu morria de medo, dava propaganda no SBT sempre. Eu morria de medo. Quando começaram a cair as escamas, assim, aparecia ele. Ai. Mas é uma leitura, tem uma outra questão, né, assim, tecnológica relacionada ao filme, né? Mas me lembra muito essa história dessa transformação e daí o asco, né? Como fica essa... Me lembra muito. E aí, quando eu li, né, a Metamorfose a primeira vez, eu acabei associando, me lembrei de um poema chamado O Bicho, do Manuel Bandeira, em que, na verdade, ele acaba se defrontando, né, lá em 1942, com uma pessoa que está pegando o lixo ali, comendo, né, o lixo, no meio dos detritos. E aí o que acontece? Ele acaba se confundindo, ele acha que é um animal, só que, na verdade, é quem? É um ser humano, o ser humano passando fome ali. Isso em 1942. E olha só como essa situação ela acaba se repetindo, né? Então, quando eu li a Metamorfose, eu me lembrei do bicho do Manuel Bandeira. E aí termina dizendo, né? Aquele bicho, meu Deus, era um homem, né? Exatamente. E esse bicho, né? Na verdade, esse inseto era o Gregor, né? Tinha nome, tinha sobrenome, né? Tinha sua profissão e, consequentemente, tinha um coração que nunca foi ali alimentado, infelizmente. Né? E muitas famílias são assim. Né? Quando elas descobrem, e aí há influência em relação a toda uma questão cultural, né, por parte da nossa sociedade em relação a essa discriminação. Num primeiro momento, o que ocorre? Eles acabam discriminando aquilo que eles estão vendo. Né? E é isso que acontece com inúmeras pessoas. Se esquecem, por exemplo, do coração, né? Se esquecem do ser humano por trás. Então, essas questões relacionadas ao racismo, à misoginia, né? A homofobia e, consequentemente, elas estão associadas ao quê? Elas estão associadas à imagem que está sendo mostrada. Só que as pessoas se esquecem do ser humano que existe por trás de tudo isso. Exatamente. A Ana escreveu, a família querendo que ele morra pode lembrar as intermitências da morte do Saramago. Também, pois é. Olha só quanta coisa do Saramago aí. A Naya disse, eu tinha nojo quando ele virava mosca. Eu tinha muito medo, eu nunca assisti, porque dava no comercial sobre o filme da mosca. Eu adorava assistir o filme, olha só. Adorava assistir porque era uma mosca, olha só, não era uma barata. Se fosse uma barata, eu não ia assistir. Não ia assistir. Mas era como era uma mosca, eu não... Achei aquilo sempre muito interessante, sabe? Eu até assisti com as crianças esses dias o filme, bem antigo. E eles impressionados, como que vira? Eu dei esse livro para o Bernardo ler, ele não leu ainda, né? Porque para mim tem muita conexão. Sim. Essa transformação, como a gente vai se transformando. E tem uma coisa que tu falou antes, Pri, sobre o e daí, né? Que não tá nem aí, que é e daí, e que a gente vai ter uma transformação, né? Depois que a gente tomar a vacina também. Então, ele é muito, muito esse pai, sabe? Que joga as maçãs, que
se incomoda com as coisas que a ciência traz, enfim. E a gente acaba se transformando mesmo, de fato. Eu me transformei já. Ei, que legal! E vocês já estão transformados? A gente está metade, a gente está na mutação. Na metade. Aí vou ficar só um pouquinho assim, sabe? Porque eu acho não, eu tenho certeza, entendeu? Que a minha transformação tá maravilhosa. Tomei minhas 2 doses de vacina, né? E é importante. Não é daí, é importantíssimo isso. Isso, é importantíssimo tomar. Sim, a gente ainda falou sobre isso hoje, né, Maria? Sobre a questão da vacinação. Uhum. E eu tomei já a primeira dose, vou tomar a segunda dose dia 16 de agosto. O Sérgio também tomou a primeira dose, vai tomar em agosto também a segunda, agora final de agosto. E a gente está esperando ansiosamente, né, por essa E segunda na dose. próxima live que nós fizermos, estaremos os 3, assim, ó, nessa metamorfose. Isso. Sim, com Deixa eu certeza. me voltar aqui. E, e assim, pessoal, a gente também pensa, né? O livro faz a gente pensar sobre esses aspectos da relação familiar, e também da gente com a gente mesmo, como a gente se vê em relação a outras pessoas, né? É um livro de literatura, Sobre as mas como coisas você que falou, deveria ser queremos, da né? E psicologia, não deveria temos ser de coragem. várias outras disciplinas, né? E ser lido por todo mundo, tá? Não tentando. Ah, que besteira! Tem gente que fala que ele é realismo fantástico, né, Sérgio? Ele não é realismo fantástico, né? Sim. Ele tem pitadas ali. A gente vai pensar, realismo fantástico, e o cara se transformou num inseto, tá? Mas aí ele não entra nessa categoria, né, Sérgio? Mas vamos pensar nessa Não, questão existencial. Por que será, né? Existencial, trazendo aqui para a psicologia, né? Por que ele se transformaria num inseto? Tá? E por que ele não se transformou em qualquer outra coisa para aquela família? Era realmente para aquela família rechaçar a forma dele? Para ele mostrar, tudo bem, vocês não me aceitavam assim, do jeito que eu era enquanto ser humano, então agora vocês não vão me aceitar mesmo, porque, né, eu sofro, eu faço coisas que eu não quero, enfim, o pai impondo várias coisas para ele, porque enquanto ele é o arrimo de família, né, de uma certa forma o pai está impondo que ele seja, e ele não está tendo voz para dizer que não, porque o pai é, volta a trabalhar, não volta? sim. O pai volta a trabalhar, sim. Pois é, por que não podia É. trabalhar antes, né? Também juntos, os dois, então. Exatamente, é. O pai volta a trabalhar, eles alugam um dos cômodos, né, do Uhum. apartamento. Então, assim, eles tiveram que tomar providências em relação à vida real depois que aquela renda deixou de existir, né? Que a renda vinha do caixeiro viajante, que era ele, era o Gregor, né? De repente, eles ficaram sem essa renda. Ah, vou ter que voltar a trabalhar, né? Vamos alugar E um... essa maneira dele foi, inclusive, uma forma de se colocar para a família, sabe? Vou me afirmar de alguma maneira. Como? Não é inseto. Sabe? Então tá. Se não tá bom assim enquanto ser humano, né? Que mantém tudo, que faço como eles querem, eles não me enxergam e eu não posso reclamar. Eu tenho que continuar sendo, tenho que contar o período de tempo para deixar de ser isso, deixar de ser o caixeiro viajante, né? Então, ok, vão me ver de alguma maneira, vai ser assim. Eu vou adoecer, É. claro que não conscientemente, né? Inconsciente, vou adoeço para que me enxerguem. E é interessante que o inseto em si, ele tem ali a sua insignificância, né? Não só em relação à família, mas em relação à sociedade. Mas, ao mesmo tempo, esse inseto, né, da metamorfose é um inseto protagonista, né? É um inseto ali que acaba, sim, incomodando. E, consequentemente, esse inseto ele precisa ser o quê? Ele precisa ser escondido, né, diante da sociedade. Ser escondido de que forma? Né? Preso ali no seu quarto. Uhum. Né? E condenado ali ao seu leito de morte. Né? Então, esse inseto que tem a sua insignificância, consequentemente, ele acaba o quê? Ele acaba se tornando algo importante diante da obra
e diante, né, dessa pessoa, né, do Gregor em relação à família. Então, ele passa a ser visto, né, ele passa a ser observado e, consequentemente, ele é represado em função disso. Né? Pessoal, 21h10. Sério? Sério. Nossa. Vamos Eu para as achei que já considerações finais aí, porque 8h30 da noite, perdida. Nossa, é que foram tantas informações, né? Tantas coisas a serem pensadas em relação a essa questão, né? Do isolamento, da angústia que ele vivia, das coisas que ele tem que abdicar da vida para que mantenha a família, para ser esse caixeiro viajante que ele não gosta, porque é esse trabalho, como o Sérgio trouxe, né? Não é algo que dê prazer a ele. Uhum. E quantas pessoas vivem isso? Não, eu não estou nem falando assim de, por exemplo, tem pessoas que, infelizmente, na nossa sociedade, não tem alternativa. Não tem. Não tem alternativa. São meio como o grego, tem que fazer aquilo e ponto. Mas quantas pessoas têm alternativa e não se deixam, entendeu? Ser outras coisas, que não aquilo de sempre. Tem medo, Eu né? penso Segurança. isso. Eu pensei agora em mim, né? Por exemplo, quando comecei a fazer a faculdade de psicologia, eu olhei para as crianças, os dois tão pequenos, e pensei, outra, começar tudo de novo, começar tudo do zero. E será que eu vou conseguir encarar isso? Mas é isso que eu quero, sabe? É isso que eu tenho vontade de fazer. E tive oportunidade, né? Eu poderia ter tido a oportunidade de não ter feito, não ter realizado. Mas eu consegui realizar. Então, quantas pessoas têm a oportunidade e não se deixam realizar? Né? Isso. Por medo de enfrentar, ou medo de ser apontado, porque não... olha, assim, é fácil, mas quantas pessoas me disseram, mas tu vai botar fora toda uma faculdade em Não, e relacionamento, não tem essa sabe? questão, né, de botar fora. Tu vai deixar de exercer, mas eu nem exerço mais. Entende? Uhum. Então, são coisas que vão ficando e para que pensando em quem tem a oportunidade da mudança nesse sentido, né? Por que não? O que assusta, né? O que tá ali sufocando isso? Quem é o pai, né? Como se a gente fosse trazer em relação ao livro que está sufocando, que está impondo a sua maneira. Então, são coisas que precisamos pensar a respeito para não adoecermos. Uhum. Pois é. Acho que se eu não tivesse E feito a nesse, minha faculdade, eu teria adoecido. Eu queria muito. E nessa linha, né, que tu falaste, eu me recordo de inúmeros alunos que, na verdade, acabam prestando vestibular, né, e seguindo uma profissão que o pai, né, que os pais, na verdade, desenharam a ele, né, e, consequentemente, ele faz aquilo para agradar os pais. Consequentemente, nós também temos aqueles que fazem isso em função do quê? Em função da própria questão do capital, né? Olha, por que eu vou fazer medicina? Porque eu gosto de medicina? Não, porque medicina dá dinheiro. O porquê que eu vou fazer direito? Olha, direito dá dinheiro. Vou fazer engenharia. E, consequentemente, se esquecem de todo esse lado interior, de toda essa subjetividade, que, na verdade, não foi pensada, como acontece com o Gregor, né? Então, em relação a esse mundo do trabalho, inúmeras pessoas acabam simplesmente satisfazendo a necessidade de quem? A necessidade dos familiares, consequentemente também a necessidade da sociedade, né? Pela imposição, Sabe, olha, esta profissão é melhor que outra, né? tu trouxe Tá? algo muito importante quando fala nesses adolescentes. Eu sei que a gente já extrapolou o tempo, mas preciso falar sobre essas questões de escolha profissional, porque eu tenho estudado muito isso, sabe? Como trabalhar com orientação, né, vocacional, orientação profissional, e o quanto esses adolescentes trazem isso nas suas falas. Ah, mas meu pai e a minha mãe querem. Mas meu pai deseja que eu faça. Não, Sim. minha mãe quer muito que eu siga essa história da família.
E essa pessoa que está em formação fica como? Eu tenho visto isso muito, muito, muito nos trabalhos que eu tenho feito de orientação. Muito. Sim. E por um certo lado, é triste, sabe? Tu vê que a pessoa tem... Lembra quando a gente fez aquela live sobre as inteligências múltiplas? Sim. Tu vê que uma pessoa tem aptidão total para uma área e ela está indo para outra. Ela tá sendo forçada a ir para outra, né? Sendo forçada a ir para outra. Uhum. E aí, né? Fica como isso? Verdade. Isso rende. Então, pessoal, foi muito bom, né? O papo passou rápido para mim, passou bem rápido. Acho que a gente rápido, queria muito bastante rápido. conversar sobre a metamorfose. A gente começou, né? Quem sabe a gente faça outros debates pela frente, outras conversas. Né? Já foi estou aqui pensando. Pois. Que bom que deu tudo certo. No final deu tudo certo, né, Maria? Uhum. E, pessoal, obrigada pela presença de todos. O que eu acredito que nós três temos a dizer para vocês é que vocês leiam. Quem não lê o livro, lê. É bem rapidinho, tá? Por favor. Uma tarde vocês leem o livro aí, 2 horas, acho que nem isso. Vocês conseguem ler o livro e, de repente, estão pensando em alguém, ou essa história toda fez vocês lembrarem de alguém aí que também está precisando dar uma lida. Às vezes a gente dá cutucada em alguém assim, ó. Lê isso aqui, ó. Você está precisando ler isso aqui. Dá uma lidinha, depois vamos conversar. Às vezes a gente não consegue ter uma ponte com a pessoa diretamente assim, a gente arruma a ponte para ter a conversa com a pessoa. Então, a literatura para a vida da gente. Fala, Maria. Eu digo, não, é importante que esse livro, né, especificamente, ele amplia muito, muito, muito a questão de poder chegar nas pessoas, né, e até para perguntar que inseto foi. Aí começa. É um livro que vocês aí podem trabalhar sobre vários assuntos, sobre autoestima, sobre insegurança, sobre questões existenciais, sobre problemas de família, relação interfamiliar, escolha de carreira, enfim. Né? A gente abre portas para a gente debater sobre vários assuntos. Então é uma obra muito boa, uma obra riquíssima, né, Sérgio? Ou então manda a nossa live aí para alguém, né? Para assistir, para poder vir falar com a gente também, trocar uma ideia. Importante. E é interessante que toda a obra, né, do Kafka, todas as obras, desde Na Colônia Penal, que é de 1914, né, a primeira obra dele, todas as obras, assim como Carta ao Pai, O Processo, são obras fantásticas, né? Então leiam, né? Se vocês querem estas reflexões, leiam Kafka. Isso aí. Ana, obrigada. A Ana está dizendo que tem o audiolivro no YouTube. No YouTube também tem um filme, pessoal, em alemão, com legenda. O filme tem 54 minutos. É bem legal. Coloquem lá, ele é bem antiguinho, assim, a gente consegue perceber. Ele é até meio caseiro, assim, parece, sabe? Mas é bem legal. Conta a história do livro. Quem quiser assistir, já tem lá. Posso até botar o link ali nos stories depois, para quem quiser. Tem no YouTube também, tá bom? Então, obrigada, gente. Obrigada a todos que ficaram. Um beijo para vocês aí. Um beijo grande, muito, muito obrigada pela parceria. Adorei. Boa noite. Boa noite. Bom final de semana. Até a próxima. Até. Vamos tirar um print. Peraí. Não desse lado. Quem tira o print aí? Tira tu aí. Aí. Deu. Também. Saiu com comentário, mas não faz mal. Boa noite. Não tem problema. É. Beijo. Até a próxima. Beijo. Tchau, tchau.